Fala galera, tudo bem? Hoje, papo super especial, oportunidade única, nosso primeiro episódio do Conexão Dev com o convidado presencialmente. E ainda mais especial, a gente está gravando diretamente aqui da São Paulo Innovation Week. Hoje a gente vai receber o John, grande parceiro aí da área de C++, o MVP de Delphi, mas só que a gente vai seguir a nossa linha. Conexão Dev é onde o código vira conversa. Conexão Dev, onde o código vira conversa. John, seja bem-vindo, cara. Obrigado. Aqui a ideia é a gente não ser técnico, né? A gente bater um papo. Então, cara, seja bem-vindo. Já comece aí se apresentando, dando suas credenciais, entra de sola e vai lá. Tá bom. Bom, eu sou o John, MVP embarcadeiro. Há vários anos aí, palestrante nacional e internacional nas áreas de Delphi e C++. Tenho hoje uma empresa de inteligência artificial, que participa do programa Google for Startups. Então a gente tem ali contato com os engenheiros do Google no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Também sou formado em controle e automação, né? E agora estou me especializando em engenharia de inteligência artificial, trabalhando com regressão linear, machine learning, aí construindo IAs e não só utilizando elas na ponta. Muito bom, muito bom. Vocês viram que o papo vai seguir uma linha de tecnologia de ponta. Falando em tecnologia de ponta, cara, vamos aproveitar aqui já, fala um pouquinho da empresa, né? Bom, a Ibra surgiu então logo com o boom, né, da inteligência artificial, quando a gente viu que a inteligência artificial vai prover mudanças, né? A gente tá todo mundo nessa incerteza, o que vai ser, o que vai ter, o que não vai ter, mas a única certeza que a gente pode ter é que tudo vai mudar, né? A gente já observa isso, a gente já está na fase agora, como disse o próprio CEO da NVIDIA, da inferência. As empresas já estão tendo resultados práticos, tangíveis com a inteligência artificial. E lembrando, né, pessoal, assim como lá no Delphi mesmo a gente utilizava já desde 2019, tu comentou, né, o Landerson comentou até 2015 já. Inteligência artificial, pessoal, não é só ChatGPT, não é só IA generativa, né? Então a gente, mesmo com Delphi e C++, a gente já utilizava muito antes. Em 2019 eu fiz uma palestra no Conference falando sobre regressão linear, como utilizar ela no dia a dia da tecnologia. Então é uma área que já estava presente e agora só está aumentando a participação dela. Sim, ela aumentou muito a visibilidade, né? Como você diz, não é só o ChatGPT. Eu acho que o grande lance do ChatGPT, principalmente para a gente que é da área de tecnologia, já botava a mão ali, foi a popularização do termo, do conhecimento da inteligência artificial. Mas assim, se for lembrar aí, o Watson da IBM, né, lá atrás já, o preço não era popular, e aí agora a gente consegue ver isso em projetos. Falando assim, na prática, do que você tem visto a nível de projetos, né? Participação que a gente tem em comunidade Delphi, comunidade C++, tem algum projeto assim que você já viu que destaca? Tem inúmeros projetos. Aí, claro, dependendo da área que a gente está falando, né? O que a gente viu, gostar dos meus projetos para não violar nenhum CDN. Mas a gente viu muitos projetos utilizando, então, IA generativa para integrar nas soluções de software bem simples. A IA generativa, ou mesmo a outra IA, elas permitem a gente atuar com software em áreas que antes não era possível atuar. Tá? Um if lá no nosso código-fonte não consegue calcular as probabilidades daquela transação financeira ser uma fraude. Então, vamos lá. A transação financeira, detecção de fraudes é amplamente utilizado por todo o sistema bancário, né? Aí a gente tem também quase todos os locais de entrada tem reconhecimento facial. Isso também é aplicação de inteligência artificial que a gente, inclusive, consegue fazer na própria IDE. Então, os algoritmos de inteligência artificial, Landerson, eles estão cada vez mais simples
práticos de utilizar, eles muitas vezes requerem hardware proprietário, mas esse hardware já está nos nossos notebooks, nos nossos supplies. Então a gente não precisa mais do Big Data, servidor, um super data center para conseguir acessar aquela coisa, né? Conseguir utilizar. E quem trabalha com tecnologia tem que estar atento a isso. Né? Às vezes tu nunca pensou que o teu sistema de acesso podia ter uma sugestão de vendas. E a Amazon aplica, gera bilhões para ela por ano, e daqui a pouco no teu próprio sistema pode ter, tá aí, clusteriza isso aqui, que cliente compra o quê? O que mais eu posso oferecer para aquele que o meu cliente pode oferecer para o cliente dele, que antes ele nunca ofereceu, sim. E aumenta as vendas sem aumentar time, sem aumentar nada. Exato. Como se fossem produtos complementares, né? Isso já existe há muito tempo, os grandes players fazem há muito tempo, e que hoje com a IA você tem isso mais democratizado. Então, quem não está surfando nessa onda, para disputar nisso, não só pode deixar de faturar nesse momento, né, como também pode daqui a pouco abrir espaço para uma concorrência que não estava sendo observada. A gente antes via de novo essa visão de que isso é para grandes players. E o que a gente vê aqui no próprio evento, né, é justamente essa democratização. A gente vê aqui passando aluno de escola, a gente vê pessoal mais técnico, Senai, FIAP presente, e a gente vê grandes players, Oracle, a gente vê Google falecendo. Motorola, o pessoal da Stellantis está aí, tem os carros, os autônomos também. Assim, saindo um pouco desse cenário propriamente da utilização da IA, falando a nível de tecnologia e dessa aplicação mais no cotidiano. A gente estava aqui conversando falando do nosso mercado, né? Sobre a nuvem e tudo mais. Você ainda vê, no mercado que a gente tem, né? Como está Delphi, C++, principalmente, você ainda vê empresas que não fizeram esse movimento de nuvem, de IA. Vejo muitas empresas, né, inclusive por trabalhar nessa parte de consultoria, de sistemas, né, vamos aí, sempre brinco, eu atuei de funerária à indústria multinacional, né, então eu atuei com vários segmentos de software, e sim, Anderson, a gente observa muitas empresas ainda não fazendo a movimentação para não é obrigado a ir para essa empresa. Eu sempre gosto de botar assim, tem que tomar decisão, acho que em qualquer área, seja na tua carreira profissional, seja no seu negócio, sabendo os prós e contras que tu vai ganhar, que tu vai perder. Né? Vou pegar o movimento da nuvem. As empresas que não migram para a nuvem vão acabar perdendo uma da carga. Um exemplo que eu trago, que é uma das minhas empresas fez isso. Tá? Eles comprou um servidor em 2012. Aquele servidor bonito dela, R$30 mil a gente pagou na época, tá? Pessoal, em 2017 eu fiz um levantamento, tudo que a gente tinha utilizado, e quando estaria em cloud, em 2017, se eu voltasse, eu teria gastado de 12 a 17, R$3 mil. Em cloud, para o que eu usava naquele servidor, tá? Aquela máquina de 30 mil em 2017 não valia mais nada. Porque o Windows dela era... Uma versão ficou sem suporte, a nova versão não comportava o processador dela, e as empresas estão notando isso, entende? Além do fato que eu sempre tenho que dar o upfront, que chama, né? Eu tenho que dar o adiantamento ali, o aporte inicial para comprar um hardware grande. Eu não estou dizendo aqui que vai desaparecer as empresas terem servidor, não é isso. Mas, mesmo que nem eu, né, como te comentei, eu trabalho com o Google ali, a gente está certificando para arquitetura de cloud, a maioria das soluções tende, no mínimo, ao caminho híbrido, certo? Porque eu tenho os meus dados, ao menos, armazenados numa cloud, que eu posso acessar de qualquer lugar, e se uma eventualidade pegar um fogo, queimar a máquina física, eu não sofro de alta disponibilidade. Exato, né? E do outro lado, eu tenho aquele meu dado mais sensível, aquela informação mais peculiar, no meu on-premise, sem problema nenhum. A maioria dos ambientes integra híbrido. E a gente usando a nossa tecnologia de desenvolvimento, todo mundo que vem aí do Delphi, C++, sabe que basicamente trocou o componente na tela. Né? Só tocar o apontamento. Ele tá pronto. Cara. E aí, voltando
é um movimento que muitas vezes perder o timing faz toda a diferença, como que você falou. Você acaba dando visibilidade de um concorrente que antes não tinha, né? E aí, pensando nisso, a gente tem exemplos de grandes empresas que sucumbiram, sumiram, né? E o contrário também, de pequenas empresas que viram a oportunidade e afloraram. Bacana essa visão aí que você falou do posicionamento, do movimento. Voltando um pouco assim, no passado, nós vimos isso acontecer, né? E voltando a falar de Dell, C++, nós vimos isso acontecer, por exemplo, em algumas janelas de mudança que a gente teve, né? A janela DOS para Windows, a janela de arquitetura, web, e às vezes a gente barra nisso até hoje, né? O sistema eu quero que seja web, né? Tá bom. Ao invés de fazer arquitetura web, usando o Google, né? Seja uma solução. E assim, a IA hoje é uma dessas janelas. Isso é notado, tanto é que você cita que criou a empresa em virtude disso. Vai mudar. Sabe que o jogo vai mudar. Assim, qual o conselho que você daria para quem tem um negócio já definido, estabelecido e tá de cara agora com essa janela da IA? Como fazer essa aplicação? Você tem que pensar, Landerson, que é uma tecnologia nova, tá? E aí, como a gente falou antes, ela faz coisas que antes não era possível fazer com as tecnologias que a gente tinha. Então, vai ter uma janela de uma curva de aprendizado, vai ter uma dificuldade de conseguir integrar os processos. Isso é o mais normal, tá? Inclusive, cito também vários empresários que eu converso, é muito comum a gente ver nas redes aquele estudo do MIT, 95% dos projetos se falham. Os pessoal, assim, quando se faz um estudo científico desse porte, uma tecnologia dessas, o foco não é desmerecer a tecnologia em si. O foco é, olha só, pessoal, para quem for aplicar, tá errado se fizer assim, 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 assim. Tá? Seguir uma cartilha, né, de algo que já está testado. Né? Exato. E aí as grandes empresas aprender com os erros dos outros. É o que nós humanos fazemos. Né? A gente vê, aquele ali tomou uma multa, eu não vou por ali. Então, se tu pegar o próprio estudo, que eu considero muito a gente olhar muitos fatos agora, né, certo? Então pega esse estudo, por exemplo, o próprio estudo atesta que logo no início, 80% das empresas no estudo disseram que vão aumentar o investimento em IA. Tá? Então, voltando na tua pergunta, o que eu aconselharia é experimentar com IA, entender quais são as limitações, o que ela realmente funciona, lembrar sempre, como eu uso muito exemplo do Dell. O pessoal diz, mas eu fiz uma pergunta que ela não respondeu correto, tá? Lá na tua IDE, no Delphi, tu botou uma query, certo? E tu não instanciou ela, rodou ela em runtime, vai ter o quê? Um access violation. Isso não tem nenhum sentido que o Delphi ruim. O sentido é que tu usou mal a ferramenta, porque se tu instanciar ela, a gente usa o Delphi aí há anos, fez milhões de queries e todas elas funcionaram. Com essa nova tecnologia não é diferente. A gente tem que entender como ela funciona, saber utilizar ela, adequar ela aos processos para daí sim ela dar resultado. E em resultado, Landerson, a gente pega, por exemplo, dados públicos, né? Busca SP500, as 500 maiores empresas americanas. Todas elas com lucro histórico no primeiro quarto desse ano de 2026. Por quê? Por causa da IA. Não são só empresas que vendem IA. São grandes bancos, são grandes construtoras que, por ter dados e processos, conseguem escalar com IA. Se beneficiar melhor do uso da IA, né? Bacana. Então, assim, um ponto chave nisso tudo, fica claro, não é só ter a IA, é ter a IA de forma planejada, estar preparado para ter IA dentro da sua solução. Basicamente, é isso. Entender que é um aprendizado, né? Tem que trabalhar com essa questão do ensino, que é maravilhosa e é fundamental para nossas empresas e para o país, né? É fundamental a gente entender que exige um aprendizado, tá? E o mais normal
é a gente olhar para aquilo e dizer, cara, como é que eu encaixo no meu dia a dia? Mas para isso tem pessoal especializado, né? Tem empresas que trabalham com isso, pode chamar. A maioria dos recordes dizem que empresas que contam com o auxílio performam melhor, né? Se não tem eventos, tem palestras, enfim, a gente sempre está aí divulgando formas de aplicar, né? Mas entender isso, que é o normal a gente ficar assustado, pensar, onda de demissões. Pessoal, nenhuma tecnologia, tá, que aumente 30% o lucro da minha empresa vai fazer eu olhar para minha folha e demitir. Quem pensa assim nunca geriu um time. É um dito comum na internet. Pensar assim, Anderson, quão difícil é ter um profissional bom, skillizado, sabe como tua empresa trabalha, tu olhar para ele, se tu tá lucrando, foi o lucro dessas empresas 15% a mais, tu não vai olhar pro teu time e pensar em layoff, vai pensar em, nossa, vou fazer um outro produto, vou investir numa nova tecnologia. Talvez até um ponto interessante nisso aí, né? Gera uma insegurança, é óbvio que gera, mas uma fala que eu tenho praticado é, cara, certamente vai perder o posto de trabalho quem não sabe usar, quem não se preparou, né? E a nível corporativo, acredito que também vai acontecer, porque a ideia é que a IA seja um auxílio, né? Te dê a velocidade, te dê essa performance, para o seu negócio também e, óbvio, para o cliente final, né? E se você não tem, você vai ficar de fora. E é mesmo para quem trabalha, né? O Scott Brandley, da Universidade de Nova York, um autor famoso de vários livros na área de administração. A gente está no evento, então, normal. Chegou lá, viu? E aí, ele usou uma ilustração bem interessante lá. Ele comparou com a chegada dos computadores dos anos 90. Então, tu não ter conhecimento sobre IA, a gente voltar nos anos 90 era tu não saber mexer no computador. Se tu não fosse letrado e saber criar uma pasta, mexer no Windows, Word, Excel, e chegou uma eu que não sou um emprego. E hoje a gente vai, talvez, provavelmente, se deparar com a mesma realidade do IA, né? Não é o fato de querer igual, né, goela abaixo, como a gente fala lá. O fato é a gente observar o cenário e tomar a decisão entendendo os prós e os contras. Isso que é o mais importante. Assim, a gente está aqui, hoje é o terceiro dia do São Paulo Innovation Week. Nosso stand ficou posicionado aqui bem do lado do palco de varejo, do TE Talks. E a gente conseguiu ver, não digo assistir as palestras, a gente conseguiu ver muita título da palestra ali, e muitos deles falando de IA, dessa interação da IA com o próprio varejo, né? A criação de soluções, como é que as empresas estão, posicionamento de marca. Teve uma que de título me chamou muita atenção, que foi algo do tipo da gôndola a IA, né? Como as marcas se posicionam. Então, acho que vai muito disso que você falou, preparar o negócio para ter essa chegada. E a gente tem visto no Brasil, não é diferente, mas a gente sofre uma parte de precificação. Nossa moeda é mais frágil, né? Mais fraca do que o dólar, e os preços são dolarizados. Assim, em termos de custo, você tem alguma dica, algum caminho ou até mesmo alguma análise relativa a custo dessa outra geração? Claro. A maioria dos processos, quando a gente começa a automação, a linha, né? Faz primeiro funcionar, depois otimiza, tá? Bom, para dar um exemplo, a gente em alguns processos da área jurídica, no início da automação, a gente chegava assim, por processo, chegar a custar R$150 a execução do processo por tokenização de IA, tá? Aí pensando em escala, isso, 150, um processo que hoje roda um usuário operacional, baratinho, ficava inviável, tá? A gente fez intakes, replanejou, selecionou a informação, usou caches. No final, hoje, é centavos por processamento. Tá? Então, eu acho, na minha experiência, que as empresas também vão passar por isso. Gente, tem aquele primeiro momento que fez daquele jeito, depois viu, cara,
podia ter feito um prompt menor, podia ter usado um modelo mais barato. Se eu fosse dar uma dica, eu diria, testa o processo do modelo mais barato e mais caro, tá? Porque o mais caro sempre tem, mas, né, como a gente sabe, está posto, os planilhas de custo, o modelo mais caro, vou pegar o Gemini, o modelo mais caro do Gemini é 60 vezes mais caro do mais barato, certo? Então tu pega um processo que tu jogou no mais caro Pro, ele funcionou, certo? Mas tu não sabe se o mais barato não atende aquele processo. Então começa de baixo para cima. Segundo, eu sempre trago muita atenção para as empresas a visão de que existem outras APIs que não só os grandes players, né? Os grandes players americanos. O que é o detalhe, tá? O detalhe é tu considerar a preço da tua informação, dos seus dados. Ou pensar assim, ó, tem uma análise financeira. Tu vai expor essa análise financeira para ser feita por um Google da vida, uma empresa com trilhões de dólares, se preocupa super com vazamento, com má utilização dos seus dados, ou tu vai botar numa startup de um outro país que roda com 100 pessoas numa sala e nunca ouviu falar, tá? Ok, então tu já tem ali a tua tomada de decisão, sendo que às vezes essa startup vai ser muito mais barata. Então, aí essa balança que, na nossa opinião, tem que fazer. Show de bola, show. Cara, a gente tá chegando já finalmente, não vamos te segurar muito. Antes da gente ir para isso, né, a gente estava aqui fora do ar falando sobre ecossistemas. Você tá lá fazendo uso do Google, eu também tenho feito uso mais do Google, até por questão lógica para mim lá das integrações de ferramentas. Mas assim, hoje, a nível de cliente, sim, há uma padronização nessa utilização de players ou não? A gente observa muito volatilidade, né? O que eu sempre boto para a gente tem uma nicho fechado de projetos que a gente ajuda algumas empresas a automatizar o processo mais pelado. A gente tem mais foco no nosso produto, né? Então, no nosso produto a gente roda tá? Por questão de escala, por a gente ter contato com os engenheiros, questão de segurança, né? A gente tá passando por uma homologação bancária, então a gente procura ser mais criterioso. Para os nossos clientes, lá no sempre sugere assim, tu avaliar o tamanho do processo, certo? A precificação é que os modelos entregam, né? Geralmente a gente olha essas três variáveis. Por quê? Se tu precisa de muita escala, não vou dizer infelizmente, mas o Google é praticamente o único que vai te atender. Porque essa corrida com o data center, pessoal, não é de VAR, entende? Tem vários processos, né? No meu caso, a gente trabalha muito em IA, e as empresas estão brigando por topo. A gente tem vários processos que demora porque a gente não tem servidor disponível para processar. Nós, como startup investida pelo Google, conseguimos algumas prioridades, que são aprovações até internacionais, para ter acesso maior. Mas hoje, se tu chega nos grandes data centers com um mega processo para automatizar, eles não te entregam os tokens de graça, entende? Então, tu vai para algumas APIs, OpenAI ou Cloud mesmo, tu vai ter uma limitação do que tu pode utilizar. Enfim, não interessa que tu tenha o dinheiro para pagar, tá? E aí vai de tu casar, reduzir processo, reduzir tokens. Por isso que a gente vê essa corrida pelo ouro de todo mundo querer fazer data center, porque é uma tecnologia nova. Tá todo mundo integrando nos seus processos, isso vai consumir por anos a fio até a gente realmente ter estabilizado. Show. Cara, aproveita, levanta a bola aí da empresa, fala um pouquinho mais como é que a gente acha vocês e tudo, né? Acho que é um assunto que daria horas e horas, até porque tá no hype da preocupação de todo mundo, e aí quando a gente diz todo mundo, é todo mundo mesmo. Então, fala um pouquinho mais da sua empresa, como é que a gente te acha. Claro, bom, a gente tem nosso site, ibra-ai.com, então pode nos encontrar lá, tem LinkedIn também. Nosso produto é focado, então, em acelerar a adoção de IA por empresas ERP, ou empresas que têm os seus ERPs proprietários.
Então a gente adiciona uma camada ali entre o desktop e a inteligência artificial, né? E foca na automação do suporte em si, tá? Não eliminação de pessoas, a gente, né, já passou dessa fase aí. O foco é em dar ferramentas para o suporte a atuar mais rapidamente, potencializar o atendimento. Não é um chatbot, tá? Longe disso. A gente atua mais no sentido de gerenciar os tickets, as demandas, fazer esse escalonamento automático e também atuar no compartilhamento de tela, o fluxo de trabalho. Bem dizer, o nosso produto ele não tem hoje no mercado, né? Então é o que a gente está vencendo, essa barreira de ter que ensinar as empresas o que a gente oferece, que é, tá, hoje você tem no seu RP a rede, o que o usuário navega, quais são as telas mais acessadas, quais as que mais geram erro. Você tem esses insights para poder tomar decisões de implementação, saber se tu precisa ou não mais desenvolvedor, você está precisando e tu está esperando um cliente deixar para ir para o concorrente para depois implementar essa situação. Esse tipo de dado que a gente traz para o nosso sistema com as empresas, tá? E aí, em outro lugar, eu queria agradecer muito a parceria de anos, David Barqueiro, Anderson. Esse cara aqui é uma lenda, pessoal, tá? A nível de educação, toda a palestra que eu falo do Anderson. O Ian já parabenizou também da embarcadeira americana. A gente participa muito, né? Participou muito das palestras americanas para divulgar a tecnologia também fora do Brasil. E queria dizer que é um orgulho ter vocês como parceiros sempre, né? E agradecer a todo mundo. E quiser falar de inteligência artificial, busca a gente lá. A gente está à disposição para trocar. Show. A gente vai deixar também os links, né, na descrição e tal, para facilitar esse acesso. Cara, te agradecer aí pela visita. Fiquei muito feliz quando te vi. Fiquei chateado porque naquele dia que você apareceu, eu falei, caraca, cadê o John? Sumiu. Mas assim, feliz demais de te ver aqui, de estar te recebendo aqui. Para nós é experiência nova, vamos colocar assim, né, de encontrar pessoal que a gente não estava esperando encontrar, né? Ontem veio também aqui o pessoal da CBR, passou por aqui, Michel e tal, ficaram de passar aí hoje. Então, assim, agradecer a sua presença aqui com a gente. Especial demais poder gravar o nosso primeiro episódio presencialmente com convidado, e convidado ser você, que já é da casa. Valeu, brigadão. Tamo junto, valeu. Fecha isso aí, produção! As opiniões expressas por comentaristas e participantes não refletem necessariamente a posição da Embarcadero.